Seja bem-vindo ao canal SBM Audiolivros. Para ter acesso aos audiolivros completos, entre em contato conosco pelo QR Code ou pelo link do comentário fixado no vídeo para entrar em nosso canal do Telegram, onde fica nosso acervo de audiolivros, e você também pode pedir para fazermos o audiolivro que você desejar em português ou em tradução mecânica. Para participar do nosso canal do Telegram, cobramos o valor de R$ 12 por mês. Capítulo 1. O Cavaleiro. Eve Sage está morta. As palavras do cavaleiro ecoaram pela ampla entrada do escritório do rei, reverberando pelas paredes opulentas como um grito de luto. O rosto do rei Benedict estava inclinado para baixo e as mãos imaculadas, apoiadas sobre as páginas de um livro aberto. Os raios de sol que entravam pela grande janela iluminavam as páginas de bordas prateadas e tornavam o ambiente abafado e sufocante. O cavaleiro se remexia na armadura apertada, mas quando o rei levantou a cabeça, ele congelou como uma estátua. Aquilo era um erro. O rei Benedict fechou o livro e a luz do sol diminuiu um pouco, como se estivesse decepcionada. Ele se levantou lentamente, com um sorriso solidário nos lábios. Que pena, comentou, passando a mão pelos cabelos cor de areia. Havia apenas alguns fios grisalhos, o que era surpreendente para um homem na idade avançada do rei. Oh, a pobrezinha foi corrompida pelo vilão, mas suponho que de certa forma tenha sido uma morte misericordiosa. Não há salvação para alguém que chegou tão perto das trevas. Agora ela pode descansar em paz. O rei abriu um sorriso presunçoso. Eu te odeio. O cavaleiro cerrou o punho na lateral do corpo, mas relaxou antes que o rei notasse. Em seguida, fez que sim com a cabeça. O Senhor é sempre misericordioso, meu rei. As palavras queimavam em sua língua. Benedict semicerrou os olhos enquanto apontava para uma cadeira acolchoada. Por favor, sente-se. A viagem de volta ao palácio deve ter sido cansativa. Como está Sir Ethan? Ele ficou com você para ver a tarefa cumprida, não foi? O cavaleiro dirigiu-se cuidadosamente até a cadeira de veludo vermelho. O assento cedeu enquanto ele se sentava. Só era possível enxergar os olhos verdes por trás do elmo enquanto ele corrigia o rei com jeitinho. Sir Nathan, Vossa Majestade. Ah, isso, Sir Nathan. O rei deu uma risadinha. Morto, anunciou o cavaleiro, direto ao ponto. Ah, é? O rei arqueou as sobrancelhas. O cavaleiro disse cada palavra exatamente como tinha praticado. Infelizmente, Otto Varsen ficou com certa sede de sangue. Eu mesmo o executei depois que ele se voltou contra mim e Sir Nathan. O cavaleiro se orgulhou de ter conseguido contar a mentira sem gaguejar. O rei não parecia triste, para a surpresa de ninguém. Bem, ninguém presente naquela sala, pelo menos. Muito bem, quanto menos pontas soltas, melhor. Imagino que você tenha dado um jeito no corpo de Warsen, certo? Os lábios do cavaleiro tremeram sob o elmo enquanto ele se lembrava, nos mínimos detalhes, do jeito que tinha sido dado na cabeça do Sr. Warsen. Sim, majestade. Mais gotas de suor começaram a se acumular na nuca do cavaleiro. Ele sabia o que o rei estava prestes a perguntar. E o corpo de Eve Sage? Posso vê-lo? A luz difusa que entrava pela janela deslizou pelas mãos do cavaleiro, agora cobertas por um novo par de luvas. Sem nenhum respingo de sangue. A luz lhe deu uma sensação de paz enquanto ele respondia. Receio que os curandeiros precisem de tempo para reparar as feridas e deixá-la apresentável, como o senhor requisitou. Eles pedem sua benevolência para que não sejam incomodados enquanto trabalham. O silêncio tomou conta do recinto. O cavaleiro prendeu a respiração para que o rei não percebesse a agitação em seu peito. Controle-se, ordenou a si mesmo, convencido de que seu coração estava batendo tão alto que o rei conseguiria ouvir sem nenhum esforço. Benedict abriu um sorriso que não chegou aos olhos. Nunca chegava. Acho que posso atender ao pedido, mas certifique-se de que ela esteja pronta para a revelação no fim da semana. O cavaleiro assentiu com a cabeça e expirou lentamente. Sim, majestade. Ele nem precisava perguntar o que era aquela tal revelação. O rei era ótimo em se gabar das próprias conquistas. Ele vai abrir a boca em 3, 2, 1. No fim da semana, vamos revelar a verdadeira face do vilão diante de todos os nobres notáveis do reino. Ora, vejam só. Achei que ele só aguentaria até o 2. Mas o rei estava, sim,
doido para contar. Um brilho maníaco iluminou seus olhos, enquanto ele anunciava a novidade. Uma conquista e tanto, majestade. O cavaleiro semicerrou os olhos para forçar um sorriso. Meus parabéns. O rei se levantou com um movimento grandioso e sua capa de pele voou atrás de si enquanto ele jogava um livro de sua mesa para a mesinha de chá à frente do cavaleiro. O impacto sacudiu a madeira, agitando os cálices de prata que ainda continham alguns restos de vinho. Uma tacinha até que lhe cairia bem, ou várias. É apenas o começo de uma nova era para Renedawn. O cavaleiro arqueou as sobrancelhas, surpreso. Aquilo parecia um péssimo sinal. O rei prosseguiu. Apresentar Evisseid como a vítima perfeita solidificará o ódio de todo o reino pelo vilão. Finalmente teremos uma evidência de todos os seus delitos. Ele apontou para o livro, cuja capa exibia uma opulenta variedade de cores brilhantes. A história de Renedawn. A fábula infantil? A história de Renedawn era o conto épico que narrava o surgimento de Renedawn e a rima encantada que salvaria sua magia decadente, supostamente transmitida pelos próprios deuses, embora fosse ouvida com muito mais frequência da boca de pais repreendendo os filhos. Cada um dos reinos mágicos do continente de Mirtália tinha sua própria história de origem, muitas delas igualmente bizarras e sem sentido. O cavaleiro nunca tinha visto uma versão em papel da história de Renedawn até aquele momento, mas a capa colorida não ajudava a estabelecer nenhuma legitimidade ao conteúdo. Será que o rei estava tendo dificuldade de diferenciar ficção e realidade? Talvez a coroa esteja apertada demais. Se bem que havia burburinhos e rumores de que Renedawn realmente tinha começado a desaparecer em meio à terra. Se a história fosse verdadeira, será que os rumores tinham algum fundamento? O rei suspirou. Infelizmente, para garantir que nós continuemos sendo o mais forte de todos os reinos mágicos, preciso que você me faça um grande favor. O rei já tinha lhe pedido um monte de grandes favores, e todas as vezes, sem falta, a resposta do cavaleiro fora: sim, majestade. Preciso que você vá até a casa da família Sage e pegue as cartas de Nura Sage. Traga-as para cá prontamente até o fim do dia. O cavaleiro prosseguiu com cautela. Como Vossa Majestade quiser. Mas posso perguntar que utilidade elas podem vir a ter? Eu tinha esperanças de que a filha mais velha do Sage pudesse ter os mesmos poderes da mãe, mas apesar de todos os esforços de Griffin, a garota se mostrou inútil. Benedict deu um tapinha no queixo e fingiu tristeza. Quer dizer, inútil enquanto estava viva. O cavaleiro permaneceu impassível. De qualquer maneira, as cartas nos ajudarão a localizar Nura. Ela não é vista há anos. E a filha mais nova do Sage? A voz do cavaleiro mal passou de um sussurro. O rei acenou com a mão. Irrelevante. Foi levada pela horda do vilão. O calor do ambiente estava tão sufocante que o cavaleiro ficou tonto. E os guvres, senhor? O veneno de um guvre bebê? No meu entendimento, o senhor também precisava deles. Luz estelar e destino, ou algo do tipo. Uma veia pulsou na testa do rei, mas o rosto permaneceu impassível. Ele se abaixou, pegou o livro e o colocou delicadamente em uma estante com painéis de cristal perto das janelas. A voz clara e quase melódica de barítono fez as paredes tremerem com seu desdém. Felizmente, tenho em meu poder o homem certo para ajudar com isso. O cavaleiro sabia de quem Benedict estava falando, mas, mesmo assim, um arrepio esfriou o calor em seu sangue. O vilão. Capítulo 2. Vilão. O vilão não sentia a falta da luz, sentia a falta das cores. Tristan ergueu os olhos, sentindo a cabeça zumbir com os lamentos dos outros prisioneiros encarcerados com ele na escuridão. A pedra sob suas mãos era áspera em contato com a pele úmida, a única referência que ele tinha naquele escuro interminável. A escuridão era como a morte, uma morte sem paz, um escuro sem luz. Aquela dor nos membros era o único indício de que estava vivo. Seu coração acelerou. Ele estava com falta de ar. Não havia nenhuma grade para se segurar e nenhum poder para invocar. Era como se sua névoa estivesse aprisionada. Mas ele conseguia senti-la se contorcendo e se revirando dentro dele. Ela implorava por liberdade. Somos dois, então. Chega.
Ele cambaleou e seu ombro finalmente encontrou uma superfície irregular e áspera. Tijolos, graças aos deuses. Havia uma parede, e seu peso sólido era reconfortante diante do maior medo de Tristan, a escuridão. Suas mãos cheias de bolhas seguiram a curva da parede, mas não parecia haver um fim. Onde estava a porcaria da porta? Ele fez uma pausa para poder respirar fundo. Respire, Tristan. Precisava ir embora dali, precisava encontrar Sage. Eve. Otto estava com Eve, estava machucando-a. Não podia se concentrar naquilo agora. Ainda não. Ele seguiu pela parede, tateando de cima a baixo. Se movia em um loop interminável e alucinante. Há quanto tempo? Minutos? Horas? Não sabia. O cansaço obrigou-o a fechar os olhos por um momento. Que diferença fazia? Até parece que ele ia conseguir sair dali, ainda mais com sua magia fora de serviço. Aquela não era sua cela na casa de veraneio do rei. Era uma câmara feita especificamente para sua prisão, sua tortura. A ironia da situação não passou despercebida por ele. O desespero era um sentimento horrível, sem contar que também era inútil. Mas ele sentiu a esperança se esvair enquanto caía de joelhos pela segunda vez naquele dia. Tristan grunhiu, sentindo falta da indiferença, de sufocar os próprios sentimentos como se apagasse uma fogueira. Era melhor do que aquele ardor que o consumia por dentro. Mas era impossível ser indiferente quando se tratava de Sage. Agora ele sabia disso, assim como sabia que não estava sozinho naquele lugar. E a percepção arrepiou os pelos de sua nuca. Você está péssimo, rapaz. A raiva pulsava por trás de seus olhos doloridos, enquanto ele tentava, em vão, enxergar Benedict à sua frente. O rei tinha dispositivos para caçar no escuro e os havia usado para atormentá-lo durante a primeira estadia de Tristan ali. Em outra vida, talvez ele até tivesse admirado o espetáculo, mas naquele momento só queria quebrar os dentes do rei. Reunindo forças para ficar de pé com as pernas trêmulas, ele fez de tudo para falar da maneira mais estável que conseguia. Ah, pois é. Tenho certeza de que é um conforto para você, Benedict. Como se olhar no espelho. Benedict deu uma risadinha. Calma, calma. Não há necessidade de ser hostil. Só vim conversar com você. Então quer dizer que a tortura já está começando? Tristan sabia que o golpe estava por vir e esperou para avaliar de qual direção viria. O soco atingiu sua barriga com tanta força que seu pulmão se esvaziou e os joelhos cederam. Será que o guarda estava usando soqueiras de aço? Pelo amor dos deuses, que dor! Benedict deu outra risadinha. Uma dor aguda e desconcertante tomou conta de Tristan enquanto ele inspirava. Não importava, ele estava familiarizado com a dor e conhecia agonias mais profundas do que as ondas do mar lilás. Já havia aprendido há muito tempo a enfrentar a dor em vez de fugir dela. Mãos ásperas fecharam algemas de metal em cada um de seus punhos, esfregando a pele até deixá-la em carne viva enquanto ele lutava contra as correntes, puxando-as com força para arrancá-las da parede. De alguma forma, a sensação de imobilidade era pior do que a dor. Que decepção! Eu esperava ter uma conversa civilizada, disse o rei em tom de deboche. Eu nunca fui bom com convenções sociais. A dor latejante atingiu a lateral do corpo. Que maravilha! Ele tinha machucado uma costela. O rei cantarolou. Então vou direto ao ponto. Preciso do casal de Goovers, imediatamente. Foi a vez de Tristan dar uma risada. E por que raios eu te daria qualquer coisa? Devo ilustrar melhor a situação? Um ruído se fez ouvir, e depois a luz fraca de uma tocha se espalhou pelo recinto. As lágrimas arderam nos olhos sensíveis de Tristan e ele piscou com força. Pronto. Agora você pode me enxergar melhor. Que horror. Pode apagar. Outro soco na barriga. Mas daquela vez, ele pôde ver o punho se aproximando e se preparar. Pequenas bênçãos. Também dava para ver Benedict, iluminado pela tocha que ele segurava. Cabelo perfeitamente arrumado e roupas de corte impecável, fazendo a camisa visivelmente rasgada de Tristan parecer um monte de trapos. Estou lhe dando a oportunidade de redenção, vilão. Os Gouvris são importantíssimos para o futuro deste reino e de todo o seu povo. Esta é sua última chance de se redimir de todo o mal que causou.
Tristan abriu um sorriso sarcástico. E o mal que você causou? Ele examinou Benedict de cima a baixo com desdém, sabendo que isso o irritaria. Suponho que você considere seus crimes perdoáveis desde que os cometa às escondidas. O rei engoliu em seco, os ombros tensionando como se estivesse lutando com todas as forças para não atacar. Você não sabe o que está em jogo, seu tolo maldito. Benedict estava à beira de um precipício, e Tristan percebia a verdade se formando nos lábios maliciosos do rei. O orgulho seria a ruína de Benedict. Tristan sabia disso como a lua sabia subir ao céu e a grama sabia se banhar em luz do sol. Era só cutucar a ferida certa. Todos os seus fracassos finalmente estão batendo na sua porta, né, Benedict? Tristan abriu um sorriso. Uma veia saltou na testa de Benedict enquanto ele se aproximava, ficando quase ao alcance de Tristan. Eu não fracassei. Eu fui traído, primeiro por você e depois pela Guvre fêmea. Benedict fez uma pausa e um brilho de satisfação perigosa iluminou seus olhos. Felizmente para mim, erros podem ser corrigidos, a começar pela pobre e iludida mãe de Eve Sage. Mencionar o nome de Eve era um chamado à guerra. Um lampejo de raiva ardente atravessou sua pele, distraindo-o das palavras e da verdade que Benedict não deveria ter revelado. O que o rei queria com a mãe de Sage? Tristan se esforçou ao máximo para manter o rosto inexpressivo, mas reagiu assim que ouviu o nome dela. Benedict sorriu ao ver aquilo, provavelmente sabendo o impacto que o nome causava sobre Tristan depois de ter suplicado por ela. Que detestável ver suas falhas expostas. Que dor cruel. Tristan se controlou e endireitou um pouco os ombros, pronto para entrar no jogo. Ter mantido um Guvre recém-nascido em cativeiro dificilmente vai fazer você cair nas graças do destino, Benedict. Você encarcerou a fêmea por quase uma década. Duvido que sem nenhuma consequência. O rei sorriu. Quem disse que não teve? Tristan cerrou os dentes, decidido a não dar nada ao rei. Mas a curiosidade o mordia como um cão raivoso. A máscara de gentileza do rei começou a rachar quando Tristan se manteve de boca fechada. Você é um egoísta imprestável. Benedict curvou os lábios com desgosto. Eu fiz de você meu aprendiz. Ensinei tudo o que sei, moldei você à minha imagem. E ainda por cima confiei em você para fazer o melhor por este reino. Vi você se esforçar para me ajudar a salvá-lo. E falhar tragicamente. A dor no peito e atrás dos olhos de Tristan não era real. Ele não precisava senti-la, se não quisesse. Ele estava no controle. Tristan fungou e piscou para afastar o líquido que começava a embaçar sua visão. E seu torso protestou enquanto ele se endireitava. Aterrorizar o reino é muito mais gratificante do que nobres heroísmos. Que bom que já passei dessa fase. Não vou me abalar. Além do mais, prosseguiu Tristan em tom de desdém enquanto uma onda de raiva o energizava. Eu acabei te ajudando do meu próprio jeito. Virei o vilão da história. Não era disso que você realmente precisava? O rei sorriu e acenou para as portas, indicando que os guardas saíssem. Não queria que eles ouvissem o que viria a seguir. Ele esperou até que todos já tivessem ido embora para voltar a falar. Não sei o que você quer dizer com isso. Eu te ajudei a vasculhar o reino inteiro em busca da magia da luz estelar. Lembra? Te ajudei a capturar a Guvre fêmea. Vi você identificar minha magia só para usá-la contra mim. Não sou idiota, Benedict. Eu sabia que todas essas coisas estavam conectadas. Meus espiões ouviram os rumores sobre a história de Renedown. Não precisa mais fingir. Benedict levantou a mão para atacar, mas se conteve. Engoliu em seco e a abaixou. Você é igualzinho à sua mãe. Mas pensando bem, imagino que Arthur não tenha estado muito presente para passar o temperamento dele para você. O rei falava como se conhecesse bem seus pais, mas Tristan teria que remoer aquilo depois. Naquele momento, estava distraído demais pensando em Arthur, seu pai, que tinha sido capturado pelos homens do rei, e, pensou ele, com um peso no estômago, falsamente acusado de ser o vilão. Agora que você me capturou, certamente vai libertar Arthur. Tudo tem sua hora, rapaz. Benedict se virou com a tocha ainda na mão, dirigindo-se a uma parede que começava a deslizar e levando consigo toda a luz do ambiente. Eu vou ter os Guvres, custe o que custar.
À medida que a escuridão voltava, Tristan se jogou para a frente com um desespero repentino. Benedict. O rei parou, se mantendo de costas. Minha assistente é de grande valor para o meu negócio. Se alguma coisa tiver acontecido com ela, se ela tiver sofrido algum dano, eu acabo com você. E vou fazer questão de que aconteça em plena luz do dia, para todo mundo ver. Sua voz rouca saiu baixa e calma, apesar do nervosismo que sentia. O rei se virou, analisando a ameaça. O rosto de Yves surgiu na mente de Tristan. Não dava mais para afastá-lo de seus pensamentos. As lágrimas, os gritos enquanto Otto Warsen cobria os lábios dela com aquela mão nojenta. As feridas físicas de Tristan não eram nada se comparadas à dor lancinante em seu coração. Fazia mais de uma década que ele não se sentia tão indefeso. Seu corpo não conseguia lidar com toda aquela tensão, com a necessidade visceral de protegê-la enquanto não tinha a menor condição de fazer isso. O rei inclinou a cabeça, franzindo a testa num gesto de falsa compaixão. Será que me esqueci de contar? Peço desculpas. Tristan quase era capaz de sentir as palavras antes que o rei as dissesse. A sensação de mau agouro de repente fez a escuridão parecer acolhedora. Que apropriado. Ela morreu. Capítulo 3. Vilão. 7 dias depois, Sage não morreu. O sol já tinha desaparecido na linha do horizonte, mas o céu noturno parecia zombar de Tristan com seu brilho, repleto de estrelas. Os guardas haviam arrastado Tristan do calabouço. Seus braços e pernas pesavam feitos sacos de areia por conta das algemas mágicas que sugavam sua força. Ele mantivera a determinação graças a uma verdade irrefutável, repetida como se fosse um mantra nesses últimos dias. Sage não morreu. O rei só podia estar mentindo para atormentá-lo. Uma tentativa corajosa. Tristan precisava admitir. Mas Benedict não tinha levado em conta que ele e Sage estavam irrevogavelmente conectados por um pacto de tinta dourada. Uma ferramenta de trabalho que, a princípio, deveria garantir a lealdade da nova assistente, mas que tinha virado um meio de monitorar a segurança dela. Embora Sage ainda achasse que a tinta dourada ao redor do dedo mindinho a mataria se ela o traísse, ele jurou para si mesmo que lhe contaria a verdade quando a visse de novo. E ele ia vê-la de novo. Seria um desastre, claro. Ele sentiria um prazer perverso ao ver o rosto dela ficando vermelho de raiva e o nariz franzindo. Ela gritaria com Tristan, e então o rubor desceria até o peito, desaparecendo abaixo do corpete, momento em que, naturalmente, ele se distrairia e pararia de ouvir. Ela perceberia e gritaria ainda mais. Ele mal podia esperar. As correntes que envolviam seus pulsos eram compridas o suficiente para se arrastarem no chão, que estava nojento e grudento de sujeira. Nem seus calabouços eram tão imundos, mas havia janelas, e dava para enxergar tudo, e pelo menos as correntes não o prendiam mais à parede. Então, de forma geral, era uma bela melhoria nas acomodações. Será que eu poderia ficar numa cela com uma vista mais privilegiada? Perguntou Tristan aos guardas do outro lado das grades. Ele mal tinha falado nos últimos sabe-se lá quantos dias, o que ficou bem claro assim que as palavras saíram, ásperas como lixa na pedra. Cala a boca, seu idiota. Tomara que o rei te estripe e te enforque depois da revelação. O guarda à sua esquerda puxou uma das correntes e ele tropeçou. Você também vai ser desmascarado? Perguntou Tristan rispidamente. O guarda levantou o elmo para mostrar o rosto magro e o que Tristan presumiu ser um semblante eternamente carrancudo. Será que ele também ficava com aquela cara quando estava de mau humor? Não estou usando nenhuma máscara, disse o guarda. Ele suspirou. Que pena. O guarda contorceu o rosto de raiva enquanto levantava o punho. Seu desgraçado. Mas o homem foi interrompido pelo guarda à direita de Tristan. Abaixe a mão, Sir Seymour. E não se preocupe, eu serei o responsável por levá-lo ao salão de baile para a revelação. A voz grave daquele novo guarda soava estranhamente familiar, mas o rosto estava coberto, com apenas os olhos verdes visíveis. Será que ele já tinha visto aqueles olhos antes? Enquanto Tristan refletia sobre essa possibilidade, seus próprios olhos se dirigiram para o final do corredor. Sua visão ainda estava turva e cansada depois de ter ficado tanto tempo sem luz,
mas dava para identificar a porta marrom ligeiramente aberta. Sua língua pressionou o céu da boca. Uma rota de fuga. Será que ele seria levado para a revelação imediatamente? A porta aberta deveria lhe parecer um sinal de desgraça, mas Tristan só via liberdade. Ele só precisava de uma boa distração e de um jeito de remover as algemas que suprimiam sua magia e bloqueavam a circulação de sangue nos pulsos. Então, avistou uma janela maior do outro lado das grades, e o céu noturno piscou de volta para ele. Tristan sabia, claro, que era irracional acreditar naquela magia, mas ao ver a estrela piscando pela janela e desafiando-o, como já tinha feito antes, ele se pegou fazendo um pedido de qualquer maneira. Desejou encontrar Sage. Desejou dizer a ela que sentia muito. Desejou ter mais jeito para expressar seus sentimentos um a um. E talvez o mais importante, desejou tomar um chá da tarde com a irmãzinha dela, Lisa. Parecia ridículo, mas foi esse pensamento que, de alguma forma, deu energia a seus membros cansados enquanto ele ouvia o guarda de olhos verdes destrancando a cela. Ainda não. Ainda não. Agora. Ele disparou pela porta aberta, arrastando as correntes atrás de si e sentindo o metal afundar nas mãos de tão firme que segurava. Os músculos de suas pernas ardiam enquanto ele corria, mas Tristan não podia parar. A saída estava logo ali. Ele respirava com dificuldade, os pés calçados apenas com meias escorregavam na pedra. Só os deuses sabiam que fim tinham levado suas botas. Levemente constrangedor, pensou ele entre arfadas, o quanto lutei para mantê-las. Tinham sido um presente de Sage. Quase na porta, Tristan ouviu os guardas gritando atrás dele. A voz mais alta era a do cavaleiro de olhos verdes, que implorava para que ele parasse. O puro desespero. E seria aquilo um toque de medo? Na voz dele, fez Tristan hesitar ao pôr a mão na porta. Não entre aí, Sr. Maverin. Você vai se arrepender, eu juro. Benedict finalmente tinha revelado o verdadeiro nome de Tristan para os guardas valentes. Não havia a menor dúvida de que a informação logo se espalharia por todo o reino. O nome Maverin seria condenado e seria o fim de sua família. Intolerável. Não a parte de sua família ser afetada, e sim o fato de ele se importar. Tristan empurrou a porta e ouviu a voz satisfeita de Benedict atrás de si. Ele deveria ter parado, deveria ter prestado atenção aos sinais de alerta em sua cabeça, mas sua mente e seu corpo estavam descontrolados. Ele não podia mais confiar nos próprios instintos. Eram tão úteis quanto uma bússola quebrada. Foi por isso que ele ignorou o tom maldoso na ordem de Benedict. Não, homens, deixem-no ir, deixem-no ver. Tristan não esperou. Simplesmente saiu do corredor e correu em direção ao que ele esperava ser uma escadaria, mas... Não era uma escadaria. Era uma salinha. E o que ele viu ali dentro foi a prova definitiva de que pessoas como ele não eram dignas de ter pedidos realizados. Só de horror. Capítulo 4. Vilão. Tristan nunca acreditou que a morte pudesse ser bonita. Na mente dele, a morte era lógica, necessária e até mesmo prazerosa se a pessoa realmente merecesse. Mas nunca bonita, nunca tão dolorosamente difícil de olhar a ponto de seu corpo inteiro congelar e seus músculos se contraírem com tanta força que pulsavam sob a pele ruborizada. Nunca tão dolorosa que seu cérebro era incapaz de compreender o que estava vendo. Porque na mesa branca de mármore diante dele, na salinha com paredes de pedra e iluminação fraca e bruxuleante, jazia sua assistente, Eve Sage, morta. O choque se instalou na medula de seus ossos, na rigidez repentina de suas pernas. Os olhos voltaram a arder, mas não por causa da luz, por causa da dor. Mexa-se daí, sua mente ordenava a Sage, mas ela permanecia imóvel, de um jeito nada natural. Ele nunca a tinha visto tão imóvel. Aquela era uma mulher que transbordava energia, que nunca se cansava de falar. E agora, Tristan esperava ouvir alguma coisa daquela boca, qualquer coisa. Mas os lábios pintados de vermelho estavam fechados em uma linha reta, inexpressivos. Era tão nada a ver com ela que chegava a chocar. Impossível. Tristan deu um passo trêmulo à frente.
ignorando o rangido da porta de madeira às suas costas e o tilintar de armaduras que se seguiu. Eu pretendia poupar você disso como um último gesto de bondade. A voz de Benedict exalava desdém, diferente das palavras misericordiosas. Mas Tristan não ia se virar, não podia dar atenção a Benedict. Não tirava os olhos de Sage, dos cabelos pretos espalhados ao redor dela como uma obra de arte, um halo de cachos, com florzinhas coloridas em meio aos fios. Tristan sentiu um nó se formar na garganta enquanto dava mais um passo à frente, escondendo as emoções atrás de um muro de descrença. Até que ele viu marcas de dedo pretas e roxas no pescoço dela. Ele fechou bem os olhos, cerrou os punhos com tanta força que as unhas romperam as bolhas em suas palmas. Benedict voltou a falar mais perto dessa vez. Não se preocupe, meu caro rapaz. Tristan respirou fundo. Ela não sofreu muito. Ele abriu os olhos de repente. Os punhos relaxaram. Uma calma estranha dominou seu rosto, e por um momento o mundo parou. E então o momento passou. Seu desgraçado, disse ele com voz gutural, partindo para cima de Benedict. As correntes nos punhos suprimiam a magia que fervia por dentro, mas não importava. Tristan tinha a sua raiva. Era primitiva, era abrasadora, era suficiente. As chamas lambiam sua pele e seu coração batia forte enquanto ele avançava. Benedict voou contra a parede e a coroa caiu da cabeça, tombando aos pés de Tristan. O rei arregalou os olhos de medo. Que bom! Tristan conhecia muito mais o medo do que as emoções turbulentas que o devastavam por dentro. Os guardas o seguraram pelos braços, tentando desesperadamente puxá-lo para trás. Mas ele era mais forte. Àquela altura, não tinha mais nada a perder. Ele fechou as mãos ao redor do pescoço de Benedict, apertando com o máximo de força que os punhos acorrentados e 2 guardas puxando furiosamente seus bíceps tensos permitiam. Benedict arregalou os olhos à medida que sufocava, mal conseguindo respirar. Ao fazer ainda mais força, Tristan sentiu a consciência, por menor que fosse, ressurgir. De repente, não era mais o rei Benedict que olhava para ele. Era Eve. Seus doces olhos cheios de lágrimas, aterrorizados. Ela estava sufocando, morrendo. Ah, pelo amor dos deuses! Suas mãos nunca pareceram tão perigosas quanto no momento em que ele as soltou, permitindo que os guardas finalmente o puxassem para trás, na direção de Sage, de onde ela estava deitada. Ele virou a cabeça e a observou, ignorando os xingamentos ofegantes de Benedict, enquanto Tristan cambaleava na direção dela. Não importava. Nada mais importava. Ele só via Sage. Tristan engoliu em seco e seguiu em frente até cair de joelhos ao lado dela. Sage, disse num sussurro. Sage, acorda. Ele examinou o rosto dela. Os olhos estavam fechados, os cílios escuros descansavam gentilmente na parte de cima das bochechas. Bochechas que estavam pálidas, sem o tom rosado de sempre. Como seu empregador, ordeno que você acorde. Dava para sentir seu sangue pulsando com mais força pelo corpo e acelerando ainda mais quando sua mente finalmente compreendeu a realidade. Sage, Eve, a dona de seu coração sombrio e dilacerado, realmente se fora. De repente, seus olhos arderam e se encheram de lágrimas. É uma ordem, Sage, disse ele com a voz rouca, sem nenhum resquício daquela autoridade de sempre. Abra os olhos. Tristan olhou para as mãos dela, que envolviam um pequeno buquê de rosas brancas, e segurou uma delas. Parecia uma pedra de gelo, o anel dourado tatuado no mindinho estava fraco. Toda a magia tinha se esvaído. Ele não a sentira, não pudera ajudá-la. Tinha achado que a tinta não brilhava nos bíceps por conta das algemas que suprimiam a magia, só que não era nada disso. A tinta não brilhava porque não havia mais vida ali, não restava mais vida nenhuma nela. Enquanto Tristan tentava conter a ardência nos olhos, uma única lágrima escorreu pela bochecha. Ele levou a mão de Eve até os lábios e os pousou bem de leve nos nós dos dedos, com tanta delicadeza que ela mal sentiria, caso ainda estivesse ali. Falhei com você. Eu sinto muito. Volta. Ela não respondeu, nem responderia.
e ele se deu conta de que nunca mais ouviria a voz dela novamente. Os gritos de empolgação, a risada contagiante, as melodias cantaroladas, as piadas, a sinceridade. Era uma parte do mundo de Tristan a qual ele não tinha dado o devido valor e que se fora para sempre. Assim como todos que cruzavam seu caminho, tudo o que ele tocava acabara em ruínas. Tristan tinha sido muito egoísta. Desde o dia em que a contratara, ele a transformara em um alvo. Tinha sido ingênuo ao achar que, caso causasse destruição de propósito, isso nunca mais voltaria a acontecer por acidente. Que ser o vilão o salvaria. Em vez disso, tinha destruído a única pessoa que fizera vista grossa para tudo, que não apenas vira quem ele realmente era, mas também não se afastou quando o fez. Caramba, ele nunca ia se perdoar por isso. Nunca. Sir Seymour o segurou pelo braço com força, mas ele mal sentiu. 2 outros guardas se juntaram, e depois mais 2. Foi necessário esse tanto de gente para afastá-lo dela. Ele gritou até ficar sem voz, lutou e se debateu para se desvencilhar dos guardas, mas não era forte o suficiente. Não mais. Mesmo assim, continuou se debatendo. Lutou até não poder mais, até os membros enfraquecidos cederem e a visão ficar turva, até só conseguir enxergar, ao ser arrastado de volta para a cela aberta, o último cavaleiro restante, aquele com olhos familiares. E ele estava movendo os lábios, tentando lhe dizer alguma coisa sem emitir nenhum som. Algo suspeitamente parecido com a palavra esperança. Foi tão estranho que distraiu Tristan do próprio desespero. Ele franziu a testa enquanto o cavaleiro desaparecia atrás da porta que se fechava. Esperança? Por que um guarda valente iria querer que o vilão tivesse esperança? Não importava. Ter esperança não adiantaria de nada. Evisage tinha morrido. Capítulo 5. Beck. Aquele plano era perigoso. Aquelas pessoas eram presunçosas. E pior de tudo, ela era maluca de ter topado seguir em frente com aquela violação ambulante nos assuntos de recursos humanos, para início de conversa. Você está pisando no meu pé. Beck reclamou com Blade, que estava ao lado dela vestido como um nobre, o tecido impecável esticado de forma esquisita na altura dos brações. Seja lá de quais aristocratas Tatiana tivesse roubado aqueles disfarces, o de Blade claramente pertencia a um cavaleiro que nunca fizera o tipo de atividade física que o treinador de dragões encarava todos os dias, tipo lutar com um réptil 2 vezes maior que uma casa. Mesmo assim, ele estava bonito, o que a irritou profundamente. Peço perdão, encantadora Rebecca. O tom de voz baixo arrepiou os pelinhos dos braços dela, assim como o sorriso que ele lhe dirigiu. Ela sentiu um frio na barriga ao ver aquele meio sorriso, provocante e afetuoso ao mesmo tempo. Era uma combinação letal. Na verdade, era uma péssima combinação. Relacionamentos no trabalho são altamente desencorajados, Beck, lembra? Com a testa franzida, a gerente de RH do vilão observou o resto da festa. O salão de baile era o maior que Beck já tinha visto e, em outra época da vida, ela já tinha visto vários deles. O teto abobadado dava a ilusão de que o espaço era amplo e infinito, e o lustre de cristal brilhava com centenas de velas. Os nobres só queriam ter do bom e do melhor, e aquele mundo estava pronto para dar isso a eles. Era injusto com os demais, e como ela odiava injustiças. Seu exemplo mais recente? Ser obrigada a ficar ali com Blade. Eu queria que você prestasse mais atenção. Beck o fulminou com um olhar de censura, o mais intimidador de sua cartela, o melhor que tinha. Aqueles olhos cor de âmbar, normalmente cheios de alegria, ficaram sérios quando ele respondeu: Garanto a você, eu presto atenção. E então, sem nenhum aviso, ele estendeu a mão e ajustou delicadamente os óculos de Beck. Ela nem tinha percebido que haviam escorregado, mas ele tinha notado. Assim que seu coração começou a disparar, Beck protestou contra ele. Deixa disso, seu orgãozinho traidor. Obrigada, disse ela, surpresa e alarmada pela suavidade da própria voz. De onde tinha vindo aquilo? Blade também ficou surpreso, a julgar pelo semblante boquiaberto e pela leve falha na voz que ele tentou disfarçar com uma tosse. De nada.
A incerteza que Becky sentia a cada interação com ele já estava ficando insuportável. Ela havia topado trabalhar para o vilão para fugir de sua vida caótica e encontrar ordem. Em vez disso, tinha dado de cara com uma curandeira que só se vestia de rosa com babados, uma assistente do chefe que mais parecia uma bola de canhão humana e um treinador de dragões imundo cujos sorrisos radiantes quase a cegavam. Mas agora que ele não estava sorrindo, ela se sentiu estranhamente desolada. É isso que eu recebo por aceitar participar de um evento social. Relacionado ao trabalho ou não, é o tipo de coisa que compromete os princípios de uma pessoa. Ao deixar a família, ela havia prometido levar a vida sozinha e de forma organizada, já que só assim encontraria algum conforto naquele mundo caótico, o que tornava a decisão de se juntar a essa missão ainda mais incompreensível, principalmente levando em conta que ela mal suportava aquelas pessoas em um bom dia. Mas Beck concluiu que não podia deixá-los fazer isso sem ela. Além do mais, era simplesmente mais uma oportunidade de dizer a todos para onde ir e o que fazer. Por acaso, ela era excelente nesse tipo de coisa. Também era excelente em seguir cronogramas, uma habilidade que claramente faltava ao rei. Há quanto tempo eles estavam ali, esperando a revelação começar? Blade arqueou a sobrancelha e seguiu o olhar de Beck até o grande relógio dourado que pairava entre as janelas ornamentadas. Ele levou a mão em concha à boca e se inclinou para cochichar no ouvido dela, fazendo-lhe cosquinha com seu hálito. Não era para começar às 9? Era! Gritou Beck ligeiramente constrangida com a própria exaltação. De alguma forma, ele conseguiu parecer indignado em nome dela. Inaceitável! Quer que o fofucho os transforme em cinzas por você? Ela arqueou a sobrancelha e cruzou os braços. E o dragão faria isso por mim? Beck inclinou a cabeça na direção de Blade, surpresa com a seriedade no rosto dele. Sei de fontes seguras que o dragão faria qualquer coisa por você. Ele piscou, quase como se estivesse saindo de um transe, antes de voltar a seu estado alegre. Quer dizer, se um dia ele conseguir acender mais do que uma vela de aniversário, havia algum feitiço no ambiente. Era a única explicação para a decepção que ela sentiu quando ele voltou àquela expressão radiante que exibia para todo mundo. Por mais estranho que parecesse, era como se aquele olhar mais intenso tivesse sido só para ela. Urgia a necessidade de uma mudança de assunto, e rápido. Você acha que eles conseguiram? Mas Beck se interrompeu com um sobressalto quando Blade a segurou pela cintura e praticamente a empurrou até ela bater de costas na parede, bloqueando-a com os braços ao seu redor. Seu coração acelerou e ela se viu invadida por uma onda de agitação incontrolável enquanto o encarava em choque por trás das lentes dos óculos grandes. Sr. Gushiken, me solte imediatamente. Ela estava perto demais, tão perto que dava até para sentir o cheiro de cedro na pele dele. Era de desmantelar. Ele se encolheu em tom de desculpas, mas as mãos permaneceram no mesmo lugar, ao redor da cabeça de Beck, num gesto quase protetor. Parece que meu pai resolveu comparecer à sua primeira celebração no Palácio de Luz. Eu nunca imaginei que ele viria. Ele não é muito de socializar. Ah, Beck tinha esquecido que Blade crescera ali, que o pai era conselheiro político do rei. Ela lambeu os lábios e os olhos dele acompanharam o movimento, o que lhe causou um frio na barriga. Imagino que não seria bom se você fosse reconhecido. Não. Ela estremeceu ao ouvir aquela voz rouca. 3 batidas altas ecoaram pelo amplo espaço, chamando a atenção de todos os presentes. Blade afastou uma das mãos para que ambos pudessem ver o rei Benedict no topo da grande escadaria. Bem-vindos, bem-vindos, meus estimados convidados, à revelação do vilão. A multidão se curvou antes de aplaudir, enquanto vários guardas valentes entravam pelas portas abertas atrás do rei, arrastando com eles uma figura. Um homem vestido impecavelmente de preto, da máscara ao redor dos olhos até as botas reluzentes nos pés. Os aplausos se transformaram em vaias. Chefe, sussurrou Blade, a voz carregada de preocupação. O vilão foi arrastado pelos degraus de mármore, tropeçando conforme descia, com pulsos acorrentados e lábios contraídos. Ele não vacilou em momento algum, nem quando um guarda valente o algemou ao poste que saía do meio da plataforma elevada na parede dos fundos.
já havia outro homem acorrentado ao lado dele. Um homem de cabelo ruivo e comprido e barba igualmente ruiva. Arnold, sussurrou Blade. Beck se virou para olhar para ele, interrompendo os pensamentos conturbados. O nome do curandeiro primordial é Arthur. Blade franziu a testa. Tem certeza? Tenho, e não temos tempo para isso. Ela o repreendeu. O treinador de dragões deixou escapar um suspiro trêmulo, mas continuou inclinado sobre ela, como se a estivesse protegendo do resto do salão enquanto o rei prosseguia. Esta noite, finalmente damos fim à tirania de uma década do vilão, e lamentamos aqueles que perdemos por suas mãos violentas. O rei abaixou a cabeça em uma saudação solene, mas Beck jurou ter visto um leve sorrisinho se abrir nos lábios dele. Contemplem a última vítima do vilão, anunciou ao levantar a cabeça. Uma luz para sempre extinta pela escuridão. A filha de um cavaleiro querido. Nossa própria Evangelina Sage. Beck sentiu os olhos saltarem das órbitas quando um grande caixão de vidro adornado foi arrastado pelas portas laterais até o centro do salão. A multidão se aglomerou ao redor, dificultando a visão. Isso é inaceitável, resmungou quando o relógio marcou 10 minutos de atraso. Rebecca! Gritou Blade enquanto ela abria caminho em meio à multidão, mas ela parou assim que seu caminho até o caixão dourado finalmente ficou livre. Evangelina jazia ali dentro dura feito pedra. Não, isso está errado. Alguma coisa deu errado. Isso nunca fez parte do plano. A voz do rei ecoou pelo salão mais uma vez enquanto Blade segurava seus ombros por trás, soltando um palavrão assim que viu a senhorita Sage. Juntos, esta noite, entraremos em uma nova era para Renedawn, enquanto meus guardas valentes e eu daremos início à nossa missão para completar a profecia da história de Renedawn. E se falharmos, outro sorrisinho discreto se insinuou nos lábios do rei e rapidamente desapareceu, não sem antes Beck registrá-lo na memória. Nosso reino deixará de existir. A multidão entrou em choque. Capítulo 6. Vilão. Olha para mim. Arthur Maverin estava tentando chamar Tristan, mas ele fingia não ouvir. A máscara preta bloqueava a visão periférica, fazendo-o enxergar apenas a plateia, jogando comida aos pés dele. Tudo parecia mais lento, mais opaco, como se o tempo tivesse desbotado o mundo e o transformado em algo que ele já não reconhecia mais. Seu porco! Gritou um membro da pequena nobreza, arremessando o que parecia ser um sonho de padaria aos seus pés. Ele franziu a testa. Mas que péssimo desperdício de comida. Seria melhor se eles jogassem pedras. Ele disse aquelas palavras sem nenhuma emoção, em uma tentativa de afastar a insistência de Arthur. Tristan, temos que tirá-lo daqui antes que você seja desmascarado. Havia um tom de súplica na voz do pai, mas isso não o comoveu. Nada o comoveria. Àquela altura, ele já tinha suprimido tanto as emoções que não sabia se conseguiria sentir qualquer coisa. Sage se foi. O que mais poderia importar? Ele fungou, franzindo a testa outra vez para os doces jogados ao redor de suas botas brilhantes. Benedict o havia arrumado para aquela ocasião, provavelmente por querer que ele parecesse formidável, em vez de fraco e exausto. Não ficaria bem se o vilão conquistasse a compaixão da plateia. É inútil se preocupar com o nome Maverin, Arthur. Eu já acabei completamente com ele. Arthur balbuciou ao lado dele. Não é com isso que eu estou preocupado, filho. E você também não deveria estar. Tristan ergueu a sobrancelha por trás da máscara e finalmente olhou para o pai. Na verdade, estou preocupado é com os pobres sonhos de padaria. Arthur olhou feio para ele enquanto lutava contra as próprias correntes. Deixe de brincadeira, Tristan. Seu futuro está em jogo. Tristan bufou, cerrando os punhos atrás de si. Que futuro? Arthur devia ter seguido o olhar de Tristan, que estava fixo no caixão. Ele não conseguia desviar os olhos, não pretendia desviá-los. Ah, meu filho, disse Arthur com a voz triste. Ela iria querer que você... Não se atreva a me dizer o que ela iria querer. Não fale dela e ponto final. Os poucos nobres que ainda atiravam coisas nele pararam ao ouvir o veneno naquelas palavras e tiveram o bom senso de abaixar as mãos e recuar alguns passos.
O resto da multidão já estava se afastando e abrindo espaço para Benedict, enquanto o rei, com sua coroa incrustada de joias e capa de pele cara, dirigia-se para a plataforma. Tristan se contraiu quando Benedict passou pelo caixão de Sage, acariciando-o com falsa compaixão. As correntes de Tristan chacoalharam enquanto ele tentava se libertar com um rosnado contido nos lábios, e sua mente só tinha espaço para a raiva. Por muito tempo falhei em punir o vilão e em dar fim aos horrores que ele vinha cometendo contra meu povo, bradou o rei. Ele é um perigo para todos nós. Sua magia é feita para ferir, para matar. Todos estavam atentos ao rei, até mesmo os guardas que se afastavam de seus postos para poderem ver melhor. Ele aterrorizou famílias nobres, roubou bens e fez da Floresta das Nogueiras, um lugar antes tão amado, uma área temida. Em outras circunstâncias, talvez aqueles elogios tivessem subido à cabeça de Tristan. E o pior de seus crimes, um crime do qual tentei poupar todos vocês. O rei suspirou como se as palavras fossem dolorosas, e Tristan sentiu uma imensa vontade de atirar um tomate nele. A atuação de Benedict era ruim a esse ponto. Uma atrocidade cometida 10 anos atrás. Tristan levantou a cabeça na mesma hora e endireitou os ombros diante da possibilidade de uma declaração. Mas de quê? Qual é sua jogada, cara? Como o vilão capturou e manteve em cárcere o precioso Gouvre do destino durante a última década, os cidadãos de Renedown foram obrigados a sofrer com a vingança da natureza. O subconsciente de Tristan clareou a névoa de desespero ao perceber, em choque, qual era a acusação de Benedict. O vilão é a causa da doença mística, puta merda. A multidão gritou, indignada, vociferando insultos vulgares. Nada com que Tristan não estivesse acostumado. Para dizer a verdade, alguns até que eram bastante criativos. Só que, geralmente, ele era repreendido por atrocidades que de fato tinha cometido. Essa história não tem nada a ver comigo, e você sabe disso, seu desgraçado. Benedict se aproximou. E agora revelarei o terrível traidor a todos vocês. Benedict chegou bem perto dele e murmurou baixinho. Está pronto, rapaz? Tristan fez que sim, obediente, mantendo a voz baixa. Devo dizer que esse papel combina com você, Benedict. O rei semicerrou os olhos. Que papel? Ele esboçou um sorriso, ciente do efeito que suas palavras teriam. Ora, o de vilão. Benedict inflou as narinas e arregalou os olhos furioso. Depois, estendeu a mão e agarrou a camisa de Tristan. Mas, antes que pudesse atacar, um grito estridente atravessou o salão. E ela sumiu! Berrou uma nobre. Todo mundo, inclusive Tristan, olhou para onde a mulher estava apontando, para o caixão que havia sido ignorado nos instantes anteriores. Ele já não conseguia mais enxergar direito. A multidão havia avançado, tapando a visão de seu pesadelo. Tristan só conseguia ver um reflexo de vidro do outro lado da massa agitada de cabeças nobres enquanto a gritaria continuava. Seu coração acelerou e um arrepio percorreu a nuca enquanto um rugido ecoava em seus ouvidos. As correntes tilintavam e chacoalhavam atrás de Tristan, enquanto ele tentava se libertar, erguendo a cabeça, desesperado para que a multidão se dispersasse. Saiam da frente, seus pavões desgraçados! Bradou Tristan e, por um milagre, os nobres obedeceram, dirigindo-se para as laterais do salão e revelando o que havia mais à frente. E então ele viu. O caixão de vidro, que antes continha a materialização de seu maior medo, no momento estava vazio. Que raios é isso? Quem é o responsável? Gritou o rei, descendo os degraus da plataforma com passos pesados. Mas não havia tempo para especular, pois um assobio leve e familiar dançou pelo ar. O tempo parou. Em um piscar de olhos, o salão ficou em silêncio. Dava para ouvir os movimentos nervosos, o tilintar inquieto dos guardas segurando as espadas. Era o som do medo. O medo se confirmou em cada par de olhos que seguiu o som do assobio até o topo da grande escadaria. Lá, com flores caindo do cabelo e um sorriso malicioso nos lábios pintados de vermelho, estava Ivy Sage. Viva! Ela sorriu ainda mais ao ver a multidão aterrorizada diante da morta ressuscitada. Um sorriso de resposta começou a surgir involuntariamente nos lábios dele,
superando o choque que congelava seus membros. O choque foi se dissipando pouco a pouco enquanto seus olhos absorviam cada detalhe dela. Ele nunca mais seria capaz de desviar o olhar de novo. Que festa agradável, disse Sage, e sua voz suave era como um farol que iluminava a névoa de perplexidade. Ele não tinha certeza de que o que estava vendo era real. Mas, com as palavras que saíram da boca de Sage em seguida, Tristan soube que era mesmo ela. Sage estava viva. Os joelhos de Tristan cederam quando aqueles olhos azuis encontraram os dele e ela sorriu ainda mais. Talvez eu esteja levemente ofendida por não ter sido convidada. Capítulo 7. Ivy. Depois disso, a gritaria continuou. Ivy até que teria achado graça se não estivesse tão indisposta. Não tivera intenção de fazer uma entrada tão grandiosa. Na verdade, não tinha tido intenção de fazer entrada nenhuma. O antídoto para a fruta do sono da morte, uma fruta mágica bem rara que Beck tinha arrumado para passar a impressão de que Ivy tinha perdido a vida, deveria surtir efeito antes que ela fosse exibida como uma pintura macabra para uma sala cheia de nobres. O caixão, por mais mórbido que fosse, felizmente estava aberto graças a uma pilha de pergaminhos grossos que facilitaram sua fuga. Uma fuga que tinha sido, no mínimo, desajeitada. Ivy parecia uma lesma gigante tentando passar por um cano estreito. Ela caíra no chão com um baque desconcertante e correra em direção às escadas, na esperança de fugir para as sombras enquanto os guardas estavam distraídos. Era mais seguro ali. Era onde ela deveria estar enquanto seu plano se desenrolava. Mas Evie havia cometido o erro de olhar para trás, de procurar pelo salão, de olhar diretamente para ele. O vilão, Tristan. 7 dias não eram nada se comparados à imensidão do tempo, mas, a julgar pela forma como ela se lançara na direção dele, como se houvesse um cordão invisível unindo os dois, 7 dias pareciam até uma eternidade. Ela congelara, parada no limite, oscilando entre permanecer na segurança que conhecia e mergulhar de cabeça em um futuro incerto. 2 opções se apresentavam diante dela, 2 caminhos a seguir. Mas então, o rei fizera menção de revelar o vilão e não havia mais escolha a ser feita. Sua escolha sempre seria ele. Então, em vez de se refugiar nas sombras, afastando-se dos olhares críticos, da censura, ela seguiu em direção à luz. Ivy se revelou por ele, e a reação geral foi, no mínimo, pouco acolhedora. Necromancia, magia sombria. Ela é uma bruxa. Os gritos vieram de uma nobre com um vestido cheio de penas que desmaiava nos braços do acompanhante, agarrando-se a ele. O orgulho que Evie sentiu ao ouvir aquelas palavras era desconcertante, mas ela se permitiu saboreá-las mesmo assim. Quando alguém passava a vida toda se sentindo fraca, era bem emocionante ser vista como uma ameaça. Ela franziu o nariz e resistiu ao impulso de responder com algo totalmente inapropriado, tipo, "Bu!" A mulher desfalecida caiu no chão de vez, com um baque ensurdecedor. Ah, então eu disse mesmo. Ops! Mordendo os lábios para não sorrir, ela voltou a atenção para o salão, para o rei, ao descer a escadaria. Já que ia se dar mal de qualquer maneira, podia muito bem aproveitar para se divertir enquanto pudesse. Peço desculpas pelo atraso, Vossa Majestade. Parece que eu estava indisposta. Um coro de arquejos ecoou pelo salão, em sintonia com a crueza de seu comentário, mas soou como música para os ouvidos de Ivy. Uma beleza. Uma voz baixa e rouca se fez ouvir no silêncio constrangedor, mas ela sabia a quem pertencia. Sage. O som da voz de Tristan também era lindo. O mais lindo de todos. Ela procurou por ele novamente. A máscara preta cobria grande parte de seu rosto, fazendo-o parecer perigoso e frio. Mas os olhos, seus olhos incrédulos, se derreteram ao encontrarem os dela. Ele se endireitou lentamente quando viu o sorriso de Evie, sem desviar o olhar intenso enquanto ajeitava a postura. Ele a cumprimentou suavemente com um aceno de cabeça. A pulsação de Ivy acelerou no pescoço. O esplendor do salão de baile não chegava nem perto do imenso alívio que ela sentiu ao olhar para o rosto dele, do conforto de estarem novamente no mesmo lugar. Rei Benedict. Ivy projetou a voz, embora o salão tenha rapidamente ficado em silêncio.
A etiqueta não manda cumprimentar os convidados quando eles chegam? Ela ergueu a sobrancelha, apontando para si mesma e assumindo as rédeas da própria ousadia. O rei avançou na direção dela, acompanhado por 2 guardas. Eve recuou devagar, mas parou ao notar que estava cercada por mais guardas valentes. Não tinha importância. Ergueu o queixo, desafiadora.